Isso. Amém. Alegria ter todos aqui presentes nessa noite. E a nossa oração é que você possa ser realmente tocado pela palavra do Senhor, palavra esta que é viva, poderosa e transformadora. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos, então, meditando nessas últimas semanas sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor no Apocalipse. Cartas escritas ou direcionadas pelo Senhor Jesus, escritas pelo apóstolo João, ali na ilha de Patmos, para que cada uma dessas 7 igrejas tivesse uma mensagem, onde o Senhor Jesus faria os elogios devidos às igrejas e as devidas repreensões e críticas também. Mas a mensagem dessas cartas não é apenas para estas igrejas, mas para nós hoje também. Por isso devemos sempre ouvir com atenção para que Deus fale conosco e assim sejamos edificados. Hoje então estaremos vendo a 6ª e penúltima carta dessa série, que é a carta à igreja de Filadélfia. Então, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, por favor, feche seus olhos. Deus querido, obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor. Podemos declarar que só Tu és Deus, todo santo, poderoso, e que mesmo assim, apesar de seres tão grande, o Senhor se importa conosco e nos ama, sendo nós tão pequenos, ó Pai. Ó Deus, fala ao nosso coração, aguça os nossos ouvidos espirituais, tira de nós toda distração, para que nossos pensamentos sejam voltados à Tua palavra e nossos ouvidos desejosos de ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na última igreja em que eu pastoreei, assim que eu assumi o pastorado da mesma, fui surpreendido com um convite que chegou para nós da igreja de termos um programa na TV, uma TV local, regional, um programa semanal e gratuito ainda por cima, foi oferecido para nós. Ao conversar com o presidente, o diretor daquela TV,
eu então perguntei por que ele estava oferecendo esse programa para nós, ele que não era evangélico. E ele respondeu que era porque ele admirava a igreja presbiteriana, que era uma igreja séria, e que ele nunca tinha visto ou ouvido algum escândalo envolvendo a igreja presbiteriana do Brasil. Eu fiquei, confesso, com um certo temor no início em aceitar esse desafio. Tem um programa na TV, sendo que nossa igreja era pequena, em torno de 90 membros, com também não muitos recursos, apesar que o programa foi oferecido gratuitamente para nós. Outras igrejas tinham programa nessa mesma TV, pagos, somente para nós ele ofereceu de graça. E programa semanal. E nós sabemos que geralmente programa em TV é caro, e foi oferecido de graça para nós, pelo dono, presidente ali da TV. E fiquei também com receio, porque eu não tinha nenhuma experiência com TV, programa de TV, mas tanto eu como o conselho da igreja, entendemos que esta era uma porta que Deus estava abrindo para que entrássemos na casa de muitas pessoas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Pessoas que com certeza nunca pisariam no templo da nossa igreja. Não só pessoas da nossa cidade ali, mas também pessoas de outras cidades que recebiam sinal dessa TV. Desafio grande, mas aceitamos com temor diante do Senhor. E em abril daquele ano, então, nós demos início ao programa Restaurando Vidas. E esse programa durou os 7 anos que eu pastoreei aquela igreja, e mesmo depois que eu saí, ainda durou por alguns anos. E era interessante que alguns programas, no momento de crise da TV, foram cortados, mas ele não quis cortar o nosso programa, que era gratuito e que não dava nenhum lucro financeiro para aquela TV. Que porta que Deus abriu para que testemunhássemos do Evangelho do Senhor Jesus. Nós podemos ver, de certo modo, algo semelhante nessa carta que nós vamos analisar aqui hoje, que é a carta à igreja de Filadélfia, porque diz que o Senhor abriu uma porta, que é uma oportunidade para esta igreja. O Senhor Deus é o Senhor que abre portas, abre oportunidades para que a sua igreja testemunhe do Evangelho e pregue a sua palavra. A cidade de Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor, e ela estava situada na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Por isso ela era chamada também, a cidade de Filadélfia, de a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, devido aos vários templos dedicados aos deuses da mitologia grega. Assim como Atenas na Grécia era importante por isso, tinha altares e templos a vários ídolos, a cidade de Filadélfia também. Dentre esses, eles adoravam a Zeus, adoravam a Dionísio, adoravam o imperador romano e a tantos outros deuses. Ela foi fundada, a cidade de Filadélfia, pelo rei Átalo II, e Filadélfia significa amor fraternal. Isso porque era uma homenagem do rei Átalo ao seu irmão, a quem ele tanto amava, seu irmão Eumenes. Por isso colocou o nome da cidade Filadélfia, amor fraternal. Ela foi fundada então ali para ser uma porta aberta para a divulgação da cultura e da língua gregas, ali na Ásia Menor. Uma característica daquela cidade também é que ela estava localizada
num local que havia constantes terremotos. Ela sofria constantemente com terremotos, tanto que muitos seus moradores tinham medo de morar na cidade e morava fora da cidade em tendas. Inclusive, um desses terremotos foi muito forte no ano 17 depois de Cristo e quase que destruiu completamente a cidade de Filadélfia. E ela precisou então ser reerguida, reconstruída e com financiamento de Roma. Tanto que ela veio se chamar depois de Neo Cesareia, e a homenagem ao imperador romano, Neo, Nova, Cesareia. Césares era como eram chamados os imperadores romanos. Então vemos no versículo 7, analisando então essa carta, quem é o remetente, que é o Senhor Jesus. Ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ou seja, ao pastor, ao líder, aquele ancião que é o líder dessa igreja. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia como aquele que é santo, e não qualquer santo, uma pessoa santa, mas o santo, um atributo divino. Ele é totalmente santo, não há nenhum pecado, ele é separado, puro, justo em tudo que é e faz. E como santo, ele é verdadeiro, e não simplesmente é verdadeiro, mas ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, totalmente confiável. Por isso, podemos e devemos crer de fato nas palavras dele, nas escrituras sagradas, porque é palavra de Deus. Ele diz: é verdade, tudo aqui é verdadeiro, porque eu sou o verdadeiro, pode confiar. Então vocês têm que crer em mim, adorar a mim, não a esses falsos deuses que tantos aí adoram, que são falsos e não podem fazer nada para vocês. Eu sou o único que é santo de verdade e verdadeiro. E ele diz ainda: aquele que tem a chave de Davi. Ele está fazendo uma referência a Isaías 22, falando dele aqui como sacerdote que assumia as chaves da casa de Davi, aquele que tinha um controle como mordomo, administrador, quem entrava, quem saía, o que acontecia. Jesus faz essa analogia dizendo: olha, eu tenho as chaves de Davi. Na verdade, isso aqui é a autoridade, eu que abro e fecho as oportunidades. Só entra no céu quem eu permito. Que eu não quero, não entra. Eu abro, eu fecho, eu tenho autoridade. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Esse é o remetente da carta. Esse é o Senhor Jesus. Versículo 8. Ele então vai falar de uma oportunidade do elogio à igreja de Filadélfia, dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No final desse versículo, então, Jesus diz que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas era fiel. E o pouca força aqui é no sentido que a igreja de Filadélfia era pequena, era composta por poucos cristãos. Diante da cidade, então, tinha pouca força, pouca influência, mas apesar de ser uma igreja pequena e provavelmente pobre também, desprovida de recursos materiais, porque muitos dos seus membros eram pobres e até escravos, então a igreja com poucos recursos e pequena, ele diz: você tem pouca força, mas você é fiel. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de você estar inserida numa cidade pagã, idólatra, mas você foi fiel a mim em todo o tempo. E apesar dela sofrer perseguição dos judeus também, que diz aí que o próprio Jesus, como na carta à igreja de Esmirna, chama de sinagoga de Satanás. Falou: eles que vos perseguem, eu vou fazer com que eles se prostrem diante de vocês e saibam que eu amei vocês. É a palavra do Senhor. Ele traz um encorajamento a essa igreja pequena, com pouca força, mas fiel.
mostrando que não é número que o impressiona, mas fidelidade à sua palavra. Apesar da sua pequenez, apesar da cidade onde viviam, de toda idolatria, essa igreja não abriu mão da palavra de Deus, foi fiel ao seu Senhor, apesar de tudo, e recebe o elogio por isso, do próprio Jesus. Ele diz: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês, que ninguém pode fechar. Porta aberta, queridos, é oportunidade para pregar a palavra de Deus, oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, da salvação que é em Cristo. Isso que significa porta aberta aqui na Bíblia, geralmente é uma oportunidade dada por Deus à igreja, aos seus filhos, para que testemunhem do Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, com o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 16, versículos 8 e 9, onde ele diz: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então Paulo diz que ele ia ficar mais tempo em Éfeso, porque Deus havia aberto uma porta, uma grande oportunidade para ele estar pregando e ensinando a palavra ali naquela cidade. O mesmo apóstolo Paulo, só que agora na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 2 e 3, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Então o apóstolo Paulo aqui pede a oração da igreja de Colossos, por ele, para os demais, para que Deus abrisse portas de oportunidades, para que eles pregassem a palavra, para que eles testemunhassem, falassem do mistério de Cristo. Esse é o Senhor que abre portas, esse é o Senhor que dá as oportunidades ao seu povo, à sua igreja, àqueles que confiam nele. E então, nos versículos 10 e 11 de Apocalipse 3, ele traz um conforto a essa igreja na dificuldade. Ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No versículo 10, então, o Senhor Jesus promete guardar a igreja de um momento de grande dificuldade, grande tribulação, e que diz que viria sobre o mundo inteiro. Mas ele diz: como vocês guardaram a minha palavra, foram fiéis, eu guardarei vocês nesse momento. E aqui o Senhor Jesus não está dizendo que vai arrebatar a igreja, ou que não vai deixar que ela passe pela provação, mas diz que vai preservar, vai cuidar da igreja nesse momento de dificuldade. E ele ainda anima a igreja dizendo no versículo 11: venho sem demora, eu venho sem demora. Meus queridos, o Senhor Jesus já havia prometido, antes de ser morto, crucificado, aos seus discípulos, que ele voltaria, ele retornaria cheio de poder e glória. E através dessa carta aqui à igreja, ele repete isso, diz: venho sem demora. Me aguardem, continue fiéis, porque ele diz: conserva o que tens. E o que a igreja tinha era fidelidade na palavra de Deus, eles guardavam a palavra de Deus. Jesus disse: olha, conserva isso. E conservar aqui, o sentido é com braço forte, com dedicação, com esforço. Vão tentar tirar isso de vocês, mas perseverem, conservem a fidelidade à minha palavra, até que eu volte. Ele voltará. Jesus voltará. Nada melhor para a sua igreja ouvir do seu Senhor que Ele voltará. É como a noiva que aguarda o noivo, e quando sabe que o noivo está vindo, ela se alegra.
É o noivo aqui falando para a noiva, que é a sua igreja, dizendo: eu voltarei, eu venho sem demora, pode me aguardar, pode confiar, seja fiel, persevere na fidelidade da minha palavra, conserve o que vocês têm, não vacilem na fé, porque eu estou voltando. Um dia para o Senhor como mil dias para com o Senhor também passa brevemente, ou 1000 anos como também um pensamento breve. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Nós somos geridos, direcionados pelo tempo Cronos. O Senhor não é pelo tempo Kairos, que é o tempo oportuno de Deus. Ele vem sempre no momento certo, não é no dia, a hora que nós imaginamos, porque o próprio Senhor Jesus diz que a volta dele, ninguém sabe o dia nem a hora. Ele virá como um ladrão, de repente, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas ele disse: eu venho, e sem demora, pode me aguardar, eu voltarei. Versículo 12, vem a promessa. Ele diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O Senhor Jesus promete fazer do fiel, que é o vencedor, coluna no santuário de Deus. Coluna aqui, queridos, tem um sentido de firmeza. E ele está fazendo aqui uma analogia com a cidade de Filadélfia, que não tinha firmeza por causa dos constantes terremotos, e que casas caíam, prédios ficavam trincados, rachados. Muitos tinham medo, como eu disse, de morar na cidade, moravam em tendas fora da cidade. A cidade havia enfrentado um grande terremoto no ano 17 d.C., que veio abaixo. Então, o Senhor Jesus está dizendo: olha, aquele que é fiel, que é o vencedor, que crê e confia em mim até o fim, eu farei de você uma coluna no santuário de Deus. Ou seja, firmeza. Com o Senhor há firmeza, não há instabilidade, mas estabilidade. O Senhor é a rocha segura em que podemos colocar os nossos pés e a nossa fé. Nele podemos confiar, nele há segurança, nele não há vacilo. Mas ele também promete gravar 3 nomes nos fiéis que são vencedores. Em primeiro lugar, o nome de Deus, que representa a quem nós pertencemos. Recebemos o nome do Senhor, dizendo: olha, nós pertencemos a Deus e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. O segundo nome é o nome da nova cidade, da nova Jerusalém, que representa onde passaremos a eternidade. A cidade segura, a cidade santa, a cidade do Senhor, é o paraíso, é a glória com o Senhor, é isso que representa. Não a cidade instável, abalada. Em terceiro lugar, o terceiro nome é o nome de Cristo, o nosso Salvador, dizendo também: vocês me pertencem. E aqui provavelmente também é uma alusão à mudança do nome da cidade de Filadélfia, quando foi reconstruída para Neo-Cesareia, em homenagem ao imperador romano. E Jesus disse: vocês vão receber o meu nome, porque eu sou muito mais fiel e poderoso que qualquer imperador. É meu nome que vocês vão receber, um novo nome que eu colocarei sobre vocês. A promessa que o Senhor faz aos vencedores. O que é que nós aprendemos então com essa carta, queridos? Algumas lições para nós. Primeiro, que somente Jesus tem a chave da salvação. Somente Jesus. Não há outro caminho, não há outro jeito, não é religião, mas somente Jesus é que tem a chave para a nossa entrada no céu, para a nossa salvação.
Ele mesmo disse em João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é o único caminho, ele não é apenas um dos caminhos. A salvação é unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro, ali em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, falando acerca de Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Não há outro meio, querido. Não é pelas boas obras, não é por aquilo que fazemos, não é por méritos nossos, não é por termos uma religião, mas simplesmente pelo fato de crermos em Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Você já creu? Ele é de fato o seu Salvador e Senhor? Ou você é um mero religioso, frequentador de igrejas? O Senhor tem a chave. Ele abre, Ele fecha. Somente Ele e mais ninguém. A segunda coisa que nós podemos aprender, queridos, e que está ligada a essa primeira, é que a oportunidade para a salvação é passageira. Assim como Jesus abre a porta para a salvação, Ele também fecha. Ele é que tem a chave, Ele é o Senhor, Ele é o único Salvador. E o tempo passa. Essa porta não estará aberta sempre. Vai chegar o momento que Ele vai fechar. Não se esqueça que nós vimos na igreja de Tiatira que havia aquela mulher lá que foi chamada de Jezabel, uma herege, e que o Senhor disse que deu-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quis, e o tempo passou, ela perdeu a oportunidade de se arrepender e consertar sua vida com Deus, e sofreu as consequências, e duras consequências por causa disso. Nós precisamos estar atentos, queridos. Há quanto tempo o Senhor tem falado ao seu coração? Há quanto tempo você tem ouvido mensagem? Quantos cultos você já frequentou e ainda não tomou uma decisão séria com o Senhor Jesus? Você ainda não decidiu crer nele, confiar nele e entregar plenamente a sua vida a Ele? Esse tempo vai passar. E aí você pode chorar amargamente, porque desperdiçou a oportunidade. Ele abre, mas Ele fecha. Não perca a oportunidade para ser salvo, pois essa oportunidade pode passar. Eu me lembro que certa vez, numa das igrejas que eu pastoreava, alguns irmãos visitaram uma mulher para falar do Evangelho para ela, e a importância de ela confiar em Jesus, crer em Jesus, entregar sua vida para Ele. E essa mulher falou então de forma irônica e sarcástica, disse: não, muito obrigado, eu não quero esse Jesus, eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o Deus das bênçãos. No dia seguinte essa mulher morreu. Ela teve a oportunidade, ela ouviu do Evangelho e ela desprezou esse Evangelho. Muita gente hoje também está querendo só as bênçãos de Deus, e principalmente as bênçãos materiais, não querem o Deus das bênçãos. Não brinque com Deus, não zombe de Deus. A oportunidade vai passar, a porta vai fechar, e aí será tarde, porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Você está sendo avisado. Você não poderá dizer que não sabia, que nunca ouviu. Portanto, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas creia em Jesus, entregue sua vida plenamente a Ele. Creia nele como seu único Salvador e Senhor, aquele que guia a sua vida, aquele que pode cuidar, aquele que realmente pode te dar a salvação e o único que pode te dar.
creia na sua palavra, ame a sua palavra e viva de modo santo diante do Senhor. Terceiro lugar, aprendemos com essa carta à igreja de Filadélfia, que Deus abre portas para que a igreja pregue o Evangelho. Deus continua abrindo portas para que a sua igreja pregue o Evangelho. E nós devemos aproveitar estas oportunidades que Deus está nos dando, de testemunharmos pessoalmente para alguém do Evangelho do Senhor Jesus, de pregarmos de várias formas, seja em TV, seja em rádio, pela internet, as mídias sociais, queridos. Nós temos uma oportunidade hoje em nossos dias de espalharmos a palavra de Deus como nunca antes, e devemos aproveitar essas oportunidades para pregarmos e testemunharmos do Senhor Jesus. Assim como eu disse no início, que Deus abriu aquela oportunidade para o programa na TV, para pregarmos o Evangelho, apesar de todo o receio e temor que eu tinha, mas aceitei porque entendi que era uma porta que Deus estava abrindo para pregarmos a palavra de Deus e ela poder chegar a várias pessoas ali naquela região. Quais portas Deus tem aberto? Será que temos aproveitado? Você, meu irmão, minha irmã, tem aproveitado as portas que Deus tem aberto, tem te dado para você testemunhar do Senhor Jesus? As portas se abrem, mas as portas também se fecham. Nós estamos tendo uma oportunidade, eu creio que é uma porta aberta também que o Senhor abriu para a igreja neste ano através dessa pandemia. Nunca a palavra de Deus está sendo pregada como nesses dias, através de vários meios. Internet, você vê live, culto online, de tudo que é igreja, de tudo que é lado, tudo que é canto desse mundo, a palavra está sendo pregada. É bem verdade, tem muita besteira sendo falada também, sempre tem. Junto com o trigo sempre tem o joio. Mas o importante é que as igrejas sérias estão aproveitando também essas oportunidades para pregar a palavra de Deus, com pandemia ou sem pandemia. E o nome do Senhor Jesus está sendo espalhado. E ele disse que voltaria quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações, a todos os povos. Esse tempo está chegando, esse tempo está cada vez mais próximo. Quarto e último lugar, nós podemos, como igreja, enfrentar tribulações, adversidades, mas em Cristo temos segurança e firmeza. Aquela igreja estava numa cidade abalada por terremotos, que não sabia o que era segurança, paredes trincadas, muros caídos, medo de que algo caísse por cima deles e os matassem. E Jesus fala a essa igreja de Filadélfia e fala para nós também: olha, permaneça firme, porque eu farei de você coluna no santuário do meu Deus. Não importa os problemas que enfrentemos nessa vida, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, perseguição, seja o que for, o Senhor que é firme e seguro, a rocha eterna, Ele está conosco e Ele nos garante a vitória. Ele diz para mim, diz para você, meu querido e minha querida: permaneça fiel, você está seguro em minhas mãos. A segurança no Senhor. Mesmo que enfrentemos uma tempestade, se Jesus está conosco no barco, a tempestade não nos levará a pique. Iremos sobreviver, porque Ele está conosco. Amém, querido? Creia nisso. Talvez você esteja passando por algum problema, alguma adversidade, tribulação na sua vida. Permaneça fiel ao Senhor. Creia na sua palavra, pratique a sua palavra, porque você está seguro com o Senhor. Pode ter pessoas te perseguindo,
como esses judeus que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Não se importem com eles, permaneçam fiéis, que vai chegar o dia que eles vão se prostrar diante de vocês e reconhecer que vocês são meu povo, a minha igreja, que eu amo vocês. É melhor ser pouco com Cristo do que ser muito sem Cristo. Uma igreja pequena, mas fiel, que recebe a bênção do Senhor. E não sei se você percebeu, essa igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, não recebe nenhuma crítica, nenhuma repreensão do Senhor Jesus. Só elogio e encorajamento. Igreja pequena, mas fiel. É isso que importa. Fidelidade ao Senhor. Não adianta ser um número grande, mas infiel. É melhor ser pouco, mas fiel. E assim o Senhor deseja de cada um de nós. Mas nele a segurança, nele a paz. O próprio Jesus, em João 16:33, nos diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus nos diz nesse texto, olha, no mundo vocês vão passar assim por dificuldades, tribulações, esse mundo jaz no maligno, então isso sempre vai acontecer nessa vida, mas eu quero dizer para vocês, que confiem em mim, porque eu venci esse mundo, e se eu venci, vocês vencerão também. Sejam fiéis, e confiem em mim que vocês serão cheios da minha paz. Em João 14:27 ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou, como a dá o mundo, porque a paz do mundo é enganosa e passageira. Jesus está conosco em meio às nossas tribulações. Amém? Vamos orar. Quero convidar você que pode a se colocar em pé aí no seu lugar, para estarmos orando. Eu quero convidar você antes, a você orar silenciosamente. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem sido fiel a Ele? Será que você pode ouvir dEle isso também? Tem sido fiel, tem guardado a minha palavra? Conserva o que tens. Seja fiel ao Senhor. Se você não tem sido fiel, peça perdão. Se você ainda não creu, não entregou sua vida a esse Jesus, esse é o momento, talvez, que Deus está abrindo essa porta de salvação para você. Hoje ainda, você que está aqui, ou você que está nos acompanhando pela internet, entregue a sua vida a Jesus, confesse a Jesus como seu Salvador e Senhor, nesse momento, agora, não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Diga assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador ou pecadora, tem misericórdia de mim, salva-me. Eu nesse momento confesso Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor. Toma a minha vida, salva-me, enche da tua paz e da alegria da tua salvação. Faça essa oração com sinceridade e você terá a sua vida transformada. Passa uns instantes em oração silenciosa e eu estarei orando em seguida. Ó Senhor, só há salvação em Jesus. Não há outro caminho, não há outra
porta para a salvação há no seu Senhor Jesus. Ele é a porta, Ele é o único caminho. Portanto, ó Deus, eu suplico que o Senhor salve vidas nessa noite. Em nome de Jesus, tem misericórdia, ó Pai. Quantas pessoas têm padecido em suas incredulidades, quantas que estão caminhando para o inferno, ó Pai, para a condenação eterna. Tem misericórdia, Senhor. Salva nessa noite os teus eleitos. Quebranta corações. Que teu Espírito Santo possa agir, possa dar fé a estes, para que creiam verdadeiramente em Jesus, arrependidos de seus pecados. Que haja júbilo nos céus hoje, ó Pai. Que haja festa por pecadores arrependidos. E ó Deus, eu oro por tua igreja também. Aqueles que já são salvos, para que sejamos fiéis ao Senhor. Possamos, assim como a igreja de Filadélfia, guardar a tua palavra com fidelidade, amando-a, obedecendo-a, praticando-a em nossas vidas, ó Deus. Não queremos ser meros religiosos, frequentadores de igreja, ó Pai, mas verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé e dá-nos discernimento e sabedoria, para que aproveitemos as portas abertas que o Senhor coloca diante de nós, para testemunharmos do Senhor. E há tantas portas que o Senhor abre, tantas oportunidades, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a fazermos o teu nome cada vez mais conhecido sobre a terra, para que o Senhor Jesus volte logo. E Ele disse: venho sem demora. Mas falou que só voltaria quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Levanta-nos, ó Deus, como exército do Senhor, para pregarmos com fidelidade, com intrepidez essa tua palavra, ó Pai, aos quatro cantos da terra. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos o teu retorno, ó Senhor, mas queremos ser achados fiéis a Ti, santos ao Senhor, que não amemos o mundo nem o que há no mundo, mas que o nosso amor seja inteiramente Teu, ó Pai, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, suplicamos, no nome daquele que é o santo e o verdadeiro, o Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. E assim, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que abre as portas, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a presença poderosa e capacitadora do Espírito Santo, e seja sobre nós, igreja do Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e nos dê uma boa semana.